nesses últimos 2 meses, estudando sobre o Deus desconhecido, que é a pessoa do Espírito Santo. E nós temos enfatizado que Ele é o Deus desconhecido, porque das pessoas da Trindade, Ele é aquele que nós temos pouco conhecimento, não porque a Bíblia não nos revela, mas porque muitas vezes nós negligenciamos o estudo da palavra no que diz respeito à pessoa e obra do Espírito Santo. E desde junho, então, nós estamos estudando alguns temas importantes. Falamos sobre quem o Espírito Santo é. Também falamos sobre a sua obra na vida do cristão. Então, ele habita em todo aquele que crê em Cristo. Ele ensina, ele convence do pecado, é Ele que dá nova vida à pessoa que crê na pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos também deixar que o Espírito Santo encha as nossas vidas, ou seja, que Ele controle a nossa vida, para que então tenhamos uma vida que agrade a Deus. E hoje eu quero terminar essa série de 8 mensagens, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 a 23. E a palavra de Deus nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Abaixe sua cabeça novamente, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez nós nos reunimos aqui com o objetivo de conhecer a Tua vontade para as nossas vidas. E sabemos, ó Deus, que o Senhor fala através da Tua palavra. E pedimos agora que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entendê-la e também a praticá-la em nossas vidas. Que possamos ser confrontados, mas também consolados com a Tua palavra, ó Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, uma das coisas que nós precisamos entender antes de vermos esse texto bíblico em questão é justamente o contexto dessa carta que Paulo escreveu. E basicamente, aqueles irmãos, a igreja que se reunia na Galácia, ela estava enfrentando 2 grandes problemas. Um primeiro problema era a respeito de um falso ensino. Muitos cristãos estavam sendo convencidos por falsos mestres que a salvação, que a vida eterna, ela é obtida quando nós damos a lei de Moisés. Então esses falsos mestres estavam ensinando que os crentes, para que eles realmente fossem aceitos por Deus, eles necessitavam observar, guardar, cumprir a lei de Moisés. Esse era um primeiro grande problema com aqueles cristãos. Um segundo grande problema diz respeito aos relacionamentos. Por incrível que pareça,
o povo de Deus estava cheio de conflitos, brigas e discórdias. Isso parece ser impensável, mas nós sabemos que a realidade é bem diferente. Nós sabemos que, infelizmente, aqueles que servem a Jesus, aqueles que adoram a Deus, muitas vezes acabam tendo problemas de relacionamento, conflitos, brigas e discórdias. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta com o objetivo de esclarecer, em primeiro lugar, que a salvação, ela é fruto da graça de Deus através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém será salvo por guardar a lei, porque na verdade isso é impossível aos homens. Ninguém que nasceu nesse mundo foi capaz de cumprir à risca a lei de Deus. Só existiu uma pessoa que teve uma vida perfeita, e essa pessoa foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então a salvação, ela não pode ser obtida pelo guardar a lei, mas sim ela é ganha à medida que uma pessoa crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é graça, não é merecimento. O segundo problema que Paulo combate junto aos irmãos ali, o problema dos conflitos, das brigas e das discórdias, ele soluciona demonstrando que o Espírito Santo de Deus, que habita nos cristãos, que habita em cada verdadeiro crente, produz o verdadeiro amor. E aquele que ama, cumpre a lei de Deus. Jesus Cristo mesmo disse, olha, toda a lei de Deus pode ser resumida em 2 mandamentos. Amarás a Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E é o Espírito Santo, então, que capacita o cristão a amar. E por isso, o mandamento do Senhor, ele pode e deve ser cumprido à medida que o Espírito Santo de Deus nos capacita. Ele não apenas nos liberta do pecado, mas também nos ensina a amar uns aos outros. Com isso em mente, vai ficar muito mais fácil nós entendermos aquilo que Paulo nos fala em Gálatas, nesse texto maior que nós não vamos ver, mas que serve de contexto para a nossa mensagem. Então veja bem, nós vamos falar principalmente sobre alguns versículos do capítulo 5 de Gálatas. É importante entendermos que todo homem, e isso eu quero também incluir as mulheres, é um escravo. Ninguém gosta dessa verdade. Como assim? Não, eu não sou escravo de ninguém. Eu dirijo a minha vida. Mas quando nós falamos que todo homem é um escravo, nós estamos dizendo que todos nós servimos alguém. Nós podemos servir a nós mesmos, aos nossos desejos, aos nossos propósitos. Nós podemos até mesmo servir alguém, uma pessoa que nós colocamos no lugar de Deus. Nós podemos até mesmo servir o dinheiro, o prazer ou o desejo de ter poder. E todas essas coisas e pessoas podem se tornar um Deus na nossa vida. Essas coisas e pessoas podem se tornar um Senhor das nossas vidas. Mas também nós podemos servir
a Deus. E é verdade também quando nós falamos que todo ser humano é um adorador. Ele sempre está adorando alguém ou alguma coisa. Quando essa coisa se torna a coisa mais importante da nossa vida, essa coisa ou essa pessoa se torna o nosso Deus. E nós então nos tornamos adoradores desse objeto, dessa pessoa. Podemos até mesmo nos adorar. Nós podemos nos colocar como sendo o Deus da nossa vida. Ou então nós podemos nos voltar ao Senhor Deus, o Deus verdadeiro. A palavra de Deus nos fala sobre a carne. E é isso que nós vamos trabalhar na noite de hoje. As obras da carne e o fruto do Espírito Santo. A quem você serve? Quem controla a sua vida? Quem domina a sua existência? É a carne ou é o Espírito Santo que produz o seu fruto em nós? Nós podemos ser dominados pela carne ou pelo Espírito de Deus. Primeiramente, nós temos que entender o que a Bíblia fala e o que significa a carne. E lógico que aqui a palavra de Deus não faz menção ao nosso corpo físico. Mas quando a Bíblia fala sobre carne, ela faz uma referência à nossa natureza. A nossa natureza pecaminosa. Ou seja, o desejo que todos nós temos de nos agradar e ao mesmo tempo de desagradar a Deus. Todos nós nascemos com essa natureza. Aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo estão debaixo do controle da carne, dessa inclinação que nos faz pecar, que faz com que nós queiramos satisfazer os nossos desejos, ao invés de satisfazer a vontade de Deus. Mas nós também podemos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo fala muito sobre isso nesse capítulo. Ele exorta os cristãos a andar no Espírito. E andar no Espírito é viver no Espírito. É viver debaixo da direção do Espírito Santo. É viver procurando saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É cumprir a vontade de Deus no nosso dia a dia. E andar no Espírito nos libertará do domínio da carne. Andar no Espírito, como eu disse, é viver debaixo da sua orientação, é buscar a sua vontade, é agir de acordo com a sua orientação, é depender da pessoa do Espírito Santo. Você e eu não poderemos vencer a carne sozinhos. Essa natureza que habita em nossas vidas, que nos faz escolher o errado ao invés do certo, que sempre nos inclina para buscarmos a satisfação dos nossos desejos, independente da vontade de Deus. Essa carne não pode ser vencida pelos nossos próprios esforços, pela nossa religiosidade, pela nossa disciplina, por um alto padrão moral. Não! Nós sozinhos não somos capazes de derrotar e de nos libertar da carne. Nós precisamos desesperadamente da ajuda do Espírito Santo de Deus.
E quando o Espírito Santo de Deus nos controla, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós andamos no Espírito, então nós somos capacitados a servir a Deus e também a servir ao nosso próximo. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas acreditam que uma evidência de que uma pessoa está sendo dominada pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa está sendo controlada pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa que está experimentando o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, infelizmente, muitas pessoas acreditam que essa pessoa que tem essa experiência com o Espírito Santo de Deus, ela acaba simplesmente manifestando demonstrações de poder. Pessoas que acabam falando línguas estranhas, pessoas que acabam rodopiando no meio do culto, pessoas que acabam tendo revelações, pessoas que acabam tremendo, pessoas que acabam demonstrando que estão em êxtase. E a tudo isso, muitas pessoas têm chamado de poder do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. A Bíblia não nos ensina isso. O que a Bíblia nos ensina é que o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa é evidenciada por uma vida, um caráter transformado. Não adianta orar bonito na igreja e sair por aquela porta e brigar com o vizinho. Não adianta falar línguas estranhas, se emocionar no louvor, gritar aos pulmões, aleluia, glória a Deus, e sair por aquela porta e ser desonesto. Fechar uma pessoa no trânsito e xingá-la, isso não pode ser evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A evidência do Espírito Santo se manifesta quando uma pessoa ela é transformada. Ela antes era uma pessoa iracunda e agora ela se torna uma pessoa mansa. Uma pessoa antes queria levar vantagem em tudo e agora não. Ele quer ser honesto. Uma pessoa antes falava tudo que era tipo de mentira. E agora está comprometida com a verdade. Quando o Espírito Santo de Deus age na vida de uma pessoa, aquele marido que era adúltero, infiel, agora se torna um marido fiel. É essa a verdadeira evidência do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A pessoa que está sendo controlada pelo Espírito Santo de Deus, ela luta contra o pecado. Ela não se conforma. Ela não se deixa dominar. Ela não acha que desagradar a Deus, tudo bem. Não, é uma pessoa que luta constantemente contra o pecado. É uma pessoa que demonstra na sua vida arrependimento. E é uma pessoa que se relaciona com as outras pessoas em amor. A pergunta talvez que nós devemos responder na noite de hoje é a seguinte: será que eu sou uma pessoa carnal? Ou seja, que é caracterizada, que é dominado pela carne, por essa natureza pecaminosa? Ou será que eu sou uma pessoa espiritual? E espiritual no sentido de que é controlada pelo Espírito Santo. Quem te controla? Quem me controla? Quais são as evidências na vida dessas pessoas? Daquele que é carnal, daquele que é espiritual. E é isso que nós vamos ver
nesse momento. Primeiro vamos falar sobre as obras da carne. E nós temos um texto aí, e eu quero convidá-lo a ler Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. E a palavra de Deus nos diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que aquilo que a carne manifesta na vida de uma pessoa, ela é totalmente conhecida. Não é uma novidade e não é algo que possa ser escondido. A obra revela as suas, a carne revela as suas obras. Todos nós conhecemos, sabemos aquilo que a carne é capaz de produzir em nossas vidas. E uma coisa que é muito interessante nessa lista é que as obras da carne são uma distorção das coisas boas que Deus criou. Deus criou coisas boas. Deus criou o casamento, o sexo. E isso é uma dádiva de Deus, mas a carne vai lá e distorce. Aquilo que era para ser bom, acaba sendo distorcido por causa do pecado. A nossa comunhão e relacionamento com Deus. Deus nos propõe um caminho, mas o pecado vai lá e nos propõe outros caminhos que não nos conduzem a Deus, mas nos conduzem a falsos deuses. Os relacionamentos, que também são uma dádiva de Deus, que deveriam nos proporcionar alegria, companheirismo, amizade, conforto, consolo. O pecado vai e distorce. E onde deveria haver paz e entendimento, agora então existe briga e desentendimento. Quando o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne, é interessante que ele usa o plural, não é? Ele diz assim: as obras da carne são conhecidas. Veja bem, ele usa o plural. E é interessante porque isso revela que essas obras somos nós mesmos que fazemos. Nós produzimos isso na nossa vida, uma a uma. Pela nossa própria vontade, pela nossa própria ação. É fruto da nossa natureza. São obras que vêm da nossa natureza. Muitos estudiosos têm tentado dividir essa lista das obras da carne, e também alguns têm tentado associar em grupos o fruto do Espírito. Parece que as obras da carne, conseguimos desenhar uma divisão. E eu quero compartilhar isso com vocês só para ser algo mais didático. Então veja bem, quais são as obras da carne? Em primeiro lugar, diz respeito à sexualidade humana. Então, Paulo aqui diz que as obras da carne são imoralidade sexual, ou seja, todo tipo de relação sexual ilícita. Fornicação,
Sexo antes do casamento é obra da carne. Adultério, o sexo fora do casamento, obra da carne. E todo tipo de distorção daquilo que Deus criou como sendo um homem mais uma mulher num compromisso do casamento. Qualquer desvio disso pode ser enquadrado como imoralidade sexual. Mas a lista continua. Ele também fala sobre impureza. E o que vem a ser a impureza? São os atos, as palavras, os pensamentos e as intenções que são impuras, que estão relacionadas à sexualidade humana. Paulo termina essa primeira divisão falando sobre libertinagem, que é o comportamento indecente. Não é isso que nós vemos na televisão? Não é isso que nós presenciamos, principalmente no período do carnaval? As pessoas perdem o decoro. As pessoas perdem a noção do que é decente e do que é indecente. O que é que nós temos presenciado nesses últimos anos? Absurdos dentro do metrô e dentro dos ônibus. Diante de todas as pessoas, homens acabam se despindo e praticando atos que deveriam ser considerados totalmente reprováveis. Isso é libertinagem. Então veja bem, as obras da carne, elas se manifestam num primeiro momento, numa primeira divisão no que diz respeito à sexualidade humana, mas a lista continua. E daí nós vamos ver uma segunda subdivisão no que diz respeito à religião. A maneira como nós devemos nos relacionar com Deus. E as obras da carne produzem, em primeiro lugar, a idolatria. É a Bíblia que está dizendo. Idolatria é você substituir Deus. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus invisível. E substituí-lo por uma imagem, por uma escultura. Mas também, idolatria é você buscar e adorar outros deuses, que não o Deus da Bíblia. Ou então, idolatria também é servir e colocar como coisa mais importante na sua vida algo ou alguém. E nós estudamos muito isso quando falamos sobre os falsos deuses. Falamos que o emprego pode se tornar um Deus na nossa vida. O marido, a esposa, um filho pode se tornar um Deus na nossa vida. A partir do momento que aquilo se torna a coisa mais importante da nossa vida, da nossa agenda, dos nossos recursos. Mas Paulo também fala sobre a feitiçaria. E o que vem a ser a feitiçaria? Aqui nós podemos entender que feitiçaria engloba todo tipo de ocultismo, de crendices, de superstições que Deus reprova. Contato com os mortos, horóscopo e tudo mais. Obra da carne, que diz respeito à religião. Paulo continua falando aqui sobre as obras da carne, ele fala agora sobre relacionamentos, que talvez seja um grande tópico da carta aos Gálatas. E olha só, o que é que as obras da carne produzem no que diz respeito aos relacionamentos? Ódio, todo mundo sabe o que é. Discórdia, todos nós sabemos
o que significa ciúmes. Eu queria ser como ele, eu queria ter o que ele tem. Ira. E é engraçado, né? Porque hoje eu ia trazer essa mensagem para vocês. E é nesse momento que a gente é tentado a ser dominado pela carne. E é assim. Quem é que nunca ficou irado? A ira é uma obra da carne, egoísmo, dissensões. O que são dissensões? São separações. Acontece um evento, uma situação, as pessoas não entram em acordo, então agora eles vivem de uma maneira separada. Facções. Aqui a ideia de facções é o conflito de ideias. É tão interessante porque facções é a mesma palavra que nós temos para heresias. E as heresias, elas dividem as igrejas, dividem os irmãos, mas não só as heresias, o conflito de ideias, a inveja. E é interessante porque qual é a diferença entre os ciúmes e a inveja? E é interessante porque a inveja, ela não só faz com que a pessoa tenha o desejo, né, de ter aquilo que o outro tem e quem sabe de ser o que o outro é. Mas a inveja, ela também trabalha no sentido de que ela faz com que a pessoa se alegre quando o outro sofre um prejuízo, quando o outro se dá mal. É muito sério isso. E não é assim que as pessoas vivem, com inveja. Se alegram quando o outro perde o emprego, quando o outro se divorcia, quando o filho do outro não consegue passar na faculdade. Inveja, obra da carne. Mas Paulo continua. Numa quarta subdivisão, parece que ele fala sobre vícios, pecados escravizadores. E ele fala aqui de embriaguez. Todos nós sabemos o que significa. E também fala de orgias. A ideia de orgias aqui é de glutonaria. Principalmente no Império Romano, existiam grandes festas, que eram chamadas de orgias, onde existia uma abundância enorme de alimentos, e as pessoas comiam e comiam e comiam, e depois iam, vomitavam o alimento para poder voltar a se alimentar pelo prazer de comer. São excessos nas nossas vidas. E para fechar a lista, e para que ninguém fique aliviado, né, dizendo, ufa, não me enquadrei em nada disso. Paulo termina dizendo assim, e coisas semelhantes a essas. É isso que a natureza pecaminosa produz em nossas vidas. Vejam bem, são coisas boas. O alimento é uma bênção de Deus, mas a glutonaria não, é obra da carne. O vinho foi dado como uma bênção, principalmente para o povo de Israel. Era sinônimo de alegria, mas a embriaguez não. A embriaguez é obra da carne. Veja bem, é isso que a natureza pecaminosa faz. Pega as dádivas de Deus e as corrompe. E as mancha. A palavra de Deus nos diz aqui, no versículo 21, eu os advirto como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo continua, e ele vai falar agora sobre o outro lado. O que acontece quando uma pessoa é dominada pelo Espírito Santo de Deus?
quando ela é controlada, quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Então Paulo aqui vai falar sobre o fruto do Espírito. Então acompanhe comigo lá, Gálatas 5, 22 e 23. E a palavra de Deus então nos fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas, se as obras da carne são essas, porém, o fruto do Espírito é esse. E é interessante porque quando Paulo fala das obras da carne, ele fala no plural. Quando ele fala do fruto do Espírito Santo, ele fala no singular. É um só fruto, não são 9 frutos. É um fruto que Deus produz através do Espírito Santo na vida do cristão. E esse fruto é operado pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não somos nós que produzimos o fruto, mas é o Espírito Santo que produz em nós. Isso deve nos trazer uma grande gratidão e um grande alívio. Porque eu não sei você, mas quando eu olho essa lista aqui, eu vejo o quão distante eu estou, o quão impossível eu, pelas minhas próprias forças, sou de produzir essas virtudes na minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E graças a Deus, que é o Espírito Santo que produz isso em nossas vidas, que nos capacita a demonstrar isso em nossas vidas. Talvez a ideia aqui do fruto do Espírito Santo seja a ideia do cacho de uva, ou então de uma laranja com vários gomos. Meia laranja ou uma tangerina, onde alguns gomos estão faltando, não é o fruto inteiro. Talvez essa seja a ideia de um fruto com várias partes, e essas partes são virtudes que Deus, através do Espírito Santo, opera em nossas vidas. É um só pacote, não é só alguns itens, mas é todos. Todos esses aspectos, todas essas qualidades, todas essas virtudes. Quem anda no Espírito tem a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. E o produto final é o fruto do Espírito. E o que vem a ser o fruto do Espírito Santo? Vamos estudar aqui, vamos ver algumas definições simples no tempo que nos resta ainda. Primeiro, Paulo fala sobre o amor, que talvez também seja o resumo de todas as virtudes. Talvez seja a parte essencial do fruto do Espírito Santo. E aqui não é o amor como um sentimento, não é o amor fraterno, não é o amor romântico, não é o amor sexual, mas é o amor de Deus. E aqui a palavra para o amor aqui é ágape, que não é um sentimento, mas é aquele amor que nos faz nos sacrificar pela outra pessoa. Você já se sacrificou por alguém? Você já levou um prejuízo? Você decidiu levar um prejuízo para que o outro fosse beneficiado? Se você alguma vez fez isso, então você experimentou o que é o amor como virtude do fruto do
Espírito Santo. É o mesmo amor de Deus. É o amor de Cristo que se entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a primeira virtude. Temos uma segunda virtude que Paulo nos ensina aqui, que o fruto do Espírito Santo também é caracterizado pela alegria. E, gente, realmente a alegria deve ser uma marca do cristão. Aquele que crê em Deus, aquele que serve a Jesus, ele deve ter como marca na sua vida a alegria. Não significa que ele ri de tudo, que ele é um bobão, que ele é um piadista, de forma alguma. Mas significa sim que ele tem uma convicção de que Deus o ama, de que Deus está cuidando da sua vida, e que apesar das circunstâncias, que muitas vezes são adversas, dos sofrimentos, ele pode de fato experimentar uma real alegria, porque ele tem a convicção de que Deus está cuidando de sua vida. O que seria o oposto à alegria? Seria a murmuração. E como nós temos cristãos que reclamam de tudo, mesmo quando tudo vai bem. São pessoas que estão insatisfeitas, descontentes, sempre estão reclamando. Não, o Espírito Santo de Deus produz na vida do cristão a verdadeira, a real alegria, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo diante da doença, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante dos problemas. E por isso, nós falamos que o fruto do Espírito Santo só pode ser produzido por Deus. Porque quem consegue se alegrar quando as coisas vão mal? Nenhum homem, nenhuma mulher, a não ser que o Espírito Santo de Deus habite na vida dessa pessoa e produza em sua vida a real alegria. A terceira virtude, paz. E a ideia de paz é de saúde, de um estado de tranquilidade. Tranquilidade e ausência de conflito com Deus e também com o próximo. É o Espírito Santo de Deus que produz isso. À medida que Ele nos mostra quando nós erramos diante de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, aí então experimentamos a paz com Deus. Da mesma maneira, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a desfrutarmos de paz nos relacionamentos. Eu imagino que você, como eu, tenha muita dificuldade em ter paz todos os dias. Somos tentados a todos os momentos. Diferenças dentro de casa, diferenças com os colegas de trabalho, conflitos com os nossos superiores, com os nossos subordinados, conflitos em meio à rua. Mas o Espírito Santo de Deus produz na vida do cristão paz. Quarta virtude, paciência. E a paciência, ela se manifesta nos nossos relacionamentos. Paciência também poderia ser um longo ânimo. É aquela pessoa que tem um pavio longo, ao invés de um pavio curto, que logo explode em raiva, em ódio. Não. O Espírito Santo de Deus produz na vida do cristão a paciência, aquela capacidade de esperar, de perseverar, de não extravasar a sua ira rapidamente.
Paulo continua, quinta virtude, amabilidade. E a ideia aqui de amabilidade é a ideia de que Deus transforma o nosso coração. De tal forma que nós queremos fazer o bem para as pessoas. Nós queremos amar as pessoas. Nós temos uma motivação correta. Porque é possível você amar uma pessoa e fazer o bem a uma pessoa com a motivação incorreta. É possível, mas não. O Espírito Santo de Deus nos dá amabilidade, um coração que deseja fazer o bem, que deseja ser amável em relação ao nosso próximo. Só Deus pode produzir isso na minha vida e na sua vida. Sexta virtude, bondade. E se a amabilidade está relacionado com o nosso coração, a nossa motivação, a bondade está relacionada com as nossas ações e palavras. Ações que promovem o bem. Palavras que promovem o bem. Ações que demonstram bondade. Palavras que demonstram bondade para com o próximo. A sétima virtude, fidelidade. Também algo muito raro nos dias de hoje. As pessoas não são mais fiéis. Elas não são mais leais. E é isso que significa essa palavra. Fidelidade é a capacidade de alguém ser fiel, leal e mais, uma pessoa que é digna de confiança. Nessa pessoa você pode confiar, porque se ela disse que ia fazer, ela vai fazer. Se ela disse que ia chegar nessa hora, ela vai chegar. Se ela disse que ia ajudar, ela vai ajudar. Se ela disse que aquele preço é o preço correto, eu posso acreditar. Fidelidade. Oitava virtude, a mansidão. E a ideia de mansidão é a ideia daquele que entrega todos os seus direitos a Deus. E por isso, não fica bravo, zangado, irritado, quando alguém vem e o prejudica. Porque ele já entregou tudo para Deus. Então ele não tem a necessidade de se defender, de brigar com os outros por causa dos seus direitos. A ideia de mansidão é a ideia daquele animal selvagem, um leão, que agora passou a ser domesticado. Ele continua sendo uma fera, mas não é uma fera agressiva. Última virtude, domínio próprio. E o que vem a ser o domínio próprio? O autocontrole. A capacidade que Deus dá à pessoa de dominar as suas paixões, os seus desejos. Seja no campo de futebol, quando ele leva um chute pelas costas, e o desejo é revidar naquela hora, e na próxima dividida, levantar o rapaz no campo de futebol, seja em relação a outras paixões e desejos que não agradam a Deus. Isso é domínio próprio. Qual é a conclusão que nós chegamos? É que existe uma contraposição entre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. As obras da carne é aquilo que nós fazemos. O fruto do Espírito não. É aquilo que Deus faz em nós. O que é que nós concluímos? É que nós facilmente iremos nos identificar com as obras da carne e dificilmente com o fruto do Espírito Santo. O consolo é que a palavra de Deus nos diz que sozinhos
nós não vamos conseguir vivenciar essas 9 virtudes. Mas com Cristo isso é possível. Através do Espírito Santo, nós seremos capazes de vivenciar as virtudes do fruto do Espírito Santo. Talvez você, nessa noite, se sentiu incomodado, porque você leu a lista das obras da carne, e você sabe que tem alguma coisa ali que ainda está viva na sua vida. Ainda você está escravizado. Ainda é uma prática comum. Talvez você olhou para a lista do fruto do Espírito Santo e ficou totalmente desapontado e desanimado, porque percebeu quão distante você está daquilo que a Bíblia nos ensina. Lembre-se, sozinho você não irá conseguir. Você precisa de Cristo. E se você permitir que o Espírito Santo de Deus guie a sua vida, e se você andar e viver no Espírito Santo de Deus, Ele irá capacitá-lo a ter o fruto do Espírito Santo de Deus em sua vida. Terminando, tem uma frase de Max Lucado que eu gostaria de deixar com os irmãos aqui. E essa frase pode trazer um pouquinho de confusão, mas é bem fácil entendermos o que ele quer dizer. Max Lucado diz o seguinte: Deus o ama do jeito que é. Sim, Ele te ama. Ele nos ama. Mesmo nós sendo pecadores, é isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Mas a outra frase também é verdade. Mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Por quê? Porque Ele quer que você seja como Jesus. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos ama. Mesmo sabendo que nós somos pecadores, mas Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer que na sua vida e na minha vida haja o fruto do Espírito. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Amado Deus e Pai, nós reconhecemos que sem a Tua ajuda, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não seremos capazes de ter o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz. Deus, nos ajuda, nos mostra a Tua vontade, nos dê um coração inclinado para ouvir a Tua voz e viver debaixo da Tua orientação. Que as pessoas, ao olharem para as nossas vidas, reconheçam que nós não somos perfeitos, mas que eles também reconheçam que nós somos pessoas diferentes, porque Deus atua em nossas vidas. Nós oramos assim, pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.